eu sou a Beatriz. Boa tarde, eu sou a Beatriz. Eu sou publicitária e web designer aqui na ConstruSite Brasil. E hoje eu fui convidada para participar aqui da Quarta com Conhecimento. Muito obrigada aí pelo convite. Para falar um pouco sobre a psicologia das cores. A psicologia das cores, ela é, segundo esse trechinho aqui do blog da Rock Content, é um estudo que busca compreender o comportamento humano em relação às cores. Dessa forma, essa área da psicologia analisa e define quais os efeitos que cada cor gera nas pessoas, como mudança nas emoções, nos sentimentos, na criação de desejos e muito mais. Ou seja, é basicamente um estudo ali que vai tentar entender como nós, seres humanos, captamos e definimos as cores no nosso dia a dia, o que elas significam, o que elas podem causar em suas diversas variações e tudo que tem a ver ali com elas e a nossa relação com as cores. E é muito importante compreender, assim, as pessoas que trabalham com as cores, compreender melhor o que cada uma delas significam, porque, de acordo com algumas pesquisas, 93% dos consumidores consideram que a experiência visual é o fator que mais contribui para a decisão final de compra. A cor representa 85% da razão pela qual você comprou um produto específico. Então, a gente pode ver aqui, até no nosso dia a dia, a gente pode perceber que quando a gente vai no supermercado ou a gente está nas redes sociais, a gente vai olhar para aquilo que é visualmente bonito. E além do supermercado, o preço. Mas a gente vê geralmente o que é bonito esteticamente. E quando as cores elas estão ali harmonizando com aquilo, com seja o post nas redes sociais ou com um produto, a gente tem mais interesse em querer comprar aquilo. Quando não tem uma estética muito bonita, as coisas são muito contraditórias e não fica algo muito legal, a gente geralmente só passa direto, a gente não cria nem interesse para aprofundar ali naquele conteúdo ou comprar aquele produto. Então, é importante para a gente, né, ver, a gente ter uma melhor noção para a gente poder fazer aquilo que vai ser melhor, que vai passar a mensagem que a gente quer que atraia o público. Para fazer, na verdade, volta. E aí, hoje, eu vou, como o Júlio falou, eu vou falar um pouco, né, sobre a psicologia das cores, como eu estou falando aqui, e apresentar algumas definições de algumas cores. E para isso, eu utilizei de base o livro A Psicologia das Cores, Como as Cores Afetam a Emoção e a Razão, da Eva Heller, que é uma autora alemã. Esse livro é basicamente um estudo das respostas, dos resultados de uma pesquisa que ocorreu na Alemanha, com 2.000 pessoas entrevistadas, e nessa pesquisa eles perguntaram quais são as cores favoritas das pessoas, quais são as cores que as pessoas menos gostam, o que as pessoas relacionam com tal cor, e para entender melhor o que as pessoas sentem mesmo em relação às cores. E, através disso, foram levantados 170 sentimentos e características para essas cores, e foi possível perceber que, mesmo que, ao longo da leitura, né, foi possível perceber que, mesmo que essa pesquisa tenha sido feita somente na Alemanha, as mesmas ideias que as pessoas têm lá das cores são as mesmas que, no geral, a gente tem aqui também. Porque as cores, elas possuem sentimentos e relações, assim, associações universais, já que isso vem muito do simbolismo, tradições históricas, e eu vou apresentar uma ou outra aqui que vocês vão entender melhor o que eu quero dizer. E no livro são apresentadas 13 cores. As cores primárias, vermelho, azul, amarelo. As cores secundárias, verde, laranja e violeta. As cores mistas subordinadas, rosa, cinza, marrom. E o preto, branco, o ouro e o prata. Só que como hoje o tempo é um pouco mais curto, eu vou apresentar só 5 cores, que são as cores primárias, e o verde e o preto, porque são as cores que estão mais aqui no nosso dia a dia. Então, começando pelo vermelho. O vermelho
foi a primeira cor que o homem batizou, a mais antiga denominação cromática do mundo. O vermelho é a cor entre as cores. Cada cor, eu vou colocar um trechinho assim do livro que descreve muito bem a cor no geral, o que eu vou apresentar aqui sobre a cor. E o vermelho é isso. O vermelho, ela é, como dito lá, foi a primeira cor a ser nomeada pelo homem e ela é a primeira cor que o bebê vai enxergar, que o bebê vai saber identificar. E também é a primeira cor que geralmente quando você pergunta para uma criança sobre cores, a criança vai citar o vermelho, porque o vermelho é uma cor que se destaca bastante e chama muita atenção das crianças. E o vermelho ele agrada a todos igualmente, tanto homens quanto mulheres, mas ele agrada mais os mais velhos do que os mais novos. E ela é a primeira cor a incomodar quando tudo está muito colorido. Sempre quando tiver muita cor, o vermelho é aquele que chama mais atenção, então ele é o que a gente vai optar por retirar primeiro. E antigamente o vermelho era a cor do masculino, porque aí falando de tradições históricas, questão histórica, o vermelho antes ele era a cor de Cristo. E mesmo que não seja o mundo todo não seja cristão, o cristianismo ele tem uma forte influência em vários países. E o vermelho era a cor ali do masculino por conta disso, por ser uma cor da realeza do rei, geralmente mais do rei do que dos outros ali que fazem parte da realeza. E também é a cor do fogo, que é um elemento masculino. O vermelho também é a cor da agressividade, da guerra e da ira, que vem do Ares e Marte, que são deuses grego e romano, e que são deuses da guerra e da ira. Então, aqui eu peguei um trecho de uma abertura da novela Sete Pecados, que vai aparecer mais vezes aqui. Eu acho muito legal, eu não vou passar aqui, mas eu acho muito legal ver, porque apresenta esses pecados com essas cores, com as cores específicas, e você consegue entender ali, a partir depois que eu li esse livro, Psicologia das Cores, eu consegui perceber melhor por que aquelas cores são representadas naqueles pecados. E aí a ira, ela é representada pelo vermelho, e aqui a gente também tem o Raiva, que é um personagem de Divertidamente, e que ele é o sentimento de raiva, e ele é representado pelo vermelho também. E aqui eu coloquei a Mônica, porque a Mônica é uma personagem que só usa vermelho, e ela tem essa, essa personalidade mais agressiva, que ela sempre anda com o coelhinho dela, o Sansão, para bater nas pessoas que estão incomodando ela, ou os amigos dela. Então, esse é o combo da agressividade aqui. O vermelho, ele também é a cor do amor e do ódio, são sentimentos que são intensos, e quando você sente ele intensamente, você vai ficar com o rosto vermelho, então aquilo ativa algo em você, e o vermelho é a cor que representa esses dois sentimentos. É a cor do sangue e da vida, que representa ali vitalidade, jovialidade, do fogo e do calor, da energia, paixão e desejo, da felicidade e da alegria, da fome, da proximidade, do sonoro e dos extrovertidos, dos bem materiais, dos nobres, realeza e do luxo, da proibição e do perigo, da sedução, sexualidade e erotismo, da política e liberdade, dos trabalhadores e do socialismo, das correções, controle e da justiça. E aqui eu trouxe algumas referências da cultura pop que tem uma relação com o vermelho. E, primeiramente, o Ranger Vermelho e o Elmo são os protagonistas ali dos seus respectivos programas. E eles são. O vermelho tem muito isso de ser a cor do protagonista, porque é a cor que se destaca mais. Então, eu trouxe o Ranger Vermelho e o Elmo. Aqui também eu coloquei a Grifinória e a Audácia. A Grifinória é uma casa de Hogwarts, que é a escola de Harry Potter, e a Audácia é uma facção, uma divisão ali de divergente, e ambas representam pessoas que possuem muita bravura e muita coragem. E também coloquei o Demolidor, que ele representa a justiça e a proximidade do sonoro, porque ele é um herói, um super-herói da Marvel, que ele é cego, então ele utiliza ali da sua, da sua audição, dos sons e do que está ali
próximo para poder combater o crime. E também coloquei a Betty porque ela representa a sensualidade do vermelho, e a Rainha Vermelha, que representa o ódio. Então, essas são as referências de cultura pop do vermelho. E aqui eu coloquei as marcas, que são todas marcas relacionadas à área alimentícia, seja de fast food, bebida ou macarrão. E o vermelho, ele está em várias áreas do mercado, mas no quesito alimentação é onde ele se destaca mais, porque é uma cor que ativa isso da fome em você. Quando você vai numa praça de alimentação do shopping, você vê mais vermelho do que tudo ali. Ainda faltou várias outras marcas dessa área de fast food, mas são muitas e o vermelho é o que se destaca mais entre elas. O azul é a cor de todas as características boas que se afirmam no decorrer do tempo, de todos os sentimentos bons que não estão sob o domínio da paixão pura e simples, e sim da compreensão mútua. O azul, ele é a cor favorita de grande parte das pessoas, e porque representa mais coisas boas do que ruins, e antigamente era a cor do feminino, por questões históricas, ser a cor de Maria, ali, mãe de Jesus. Então, essa cor era muito voltada para o feminino. Hoje em dia tem muito isso do azul dos meninos e rosa das meninas, mas isso foi uma coisa que surgiu bem mais para cá do que antigamente. E hoje em dia isso está se quebrando mais. E o azul é a cor mais fria também. Ela representa a cor da tranquilidade, e aí a preguiça na abertura de Sete Pecados é representado pelo azul, porque tem a ver com isso da tranquilidade, do momento de calmaria, e também representa a tristeza, aí eu coloquei a tristeza de divertidamente, e virtudes intelectuais, que representa ali, que é representado pelo Simon de Alvin e os Esquilos. O azul, ela é a cor da simpatia, da amizade, da harmonia e confiança, que são sentimentos, que são coisas que você só percebe, você só consegue identificar isso em alguém quando você convive muito com aquela pessoa. Então, como o tempo é maior, tem essa coisa do distanciamento ali do azul, que eu vou falar logo depois, do longo tempo, período de tempo, o azul é uma cor distante, então esses são sentimentos que você só pode identificar com o tempo e por isso é representado pelo azul. É a cor do distante, do divino e da eternidade, da fidelidade, da fantasia, da esportividade, do trabalho do dia a dia, da diversão e desconcentração, da passividade, do anseio e da saudade, do mérito e da honra. E para as referências de cultura pop, coloquei a Corvinal e a Audácia, que são, assim, né, Casa de Hogwarts, de Harry Potter, e Facção de Divergente, que ambas representam ali a inteligência, a busca pela sabedoria. E isso também se aplica ao Megamente, que é um personagem muito inteligente, e o Fera de X-Men, que ele também era um professor, ele era um cientista, então ele tem muito isso da inteligência. A Dory, ela representa simpatia e tranquilidade. O Doc de Carlos ali também, ele representa a inteligência. A Noiva Cadáver, ela representa a tristeza, porque ela tem essa pele de tom azul, azulado, o cabelo azul. E o Gênio, ele representa a fantasia. De marcas, eu trouxe essas aqui, que na maioria são redes sociais, aplicativos de contato, e elas são marcas que representam confiabilidade e segurança. Elas precisam passar isso, principalmente o PayPal aqui, que é uma conta, é um banco, basicamente, e ali você precisa de ter confiabilidade e segurança em usar aquele aplicativo, aquele serviço. Então, todos esses buscam passar o mesmo sentimento, que é esses dois. Amarelo é a cor mais contraditória. O amarelo é a cor do otimismo, mas também da irritação, da hipocrisia e da inveja. Ela é a cor da iluminação, do entendimento, mas é também a cor dos desprezados e dos traidores. É assim extremamente ambígua a cor amarela. O amarelo é uma cor que remete ao ouro,
Então, sempre quando tem algo relacionado a dinheiro e não se pode usar o dourado, se usa o amarelo. E na China, diferente essa questão cultural, na China é o amarelo que é a principal cor e a cor do masculino, enquanto para cá no Ocidente é o vermelho e hoje em dia o azul. E também o amarelo é a cor das personalidades ensolaradas e da avareza. E aí, para representar essas personalidades ensolaradas, temos aqui a Alegria de Divertidamente e o Bob Esponja, que são personagens muito alegres, muito felizes. E ali, a avareza, que é representada pela cor amarela na abertura de Sete Pecados também. O amarelo, ela é a cor do lúdico, da recreação, jovialidade e do otimismo, que tem a ver com as personalidades ensolaradas, da luz e da iluminação. Ela é a cor mais clara do acorde cromático, da inteligência e da sabedoria, do desejável, da maturidade, que tem a ver com a idade dourada, da inveja, ciúmes, egoísmo e de todo tipo de hipocrisia, do azedo e do amargo, da espontaneidade, impulsividade, advertência, perigo, intrusão e ostentação, da felicidade, glória, cultura, harmonia e sabedoria. E para das referências, temos a Corvinal, que é Casa de Hogwarts de Harry Potter, que tem a ver com a jovialidade e o otimismo. No universo de Harry Potter, os personagens que vão para a casa Lupa Lupa são personagens muito amigáveis, que estão sempre ali, tem a ver com a lealdade também. Então, o amarelo representa isso. Na questão da jovialidade e otimismo, também temos a Madeline, o Pikachu, os Minions, a Lala de Looney Tunes e o Jake de Hora de Aventura. Na questão da sabedoria, a Jane de Tarzan e a Bela de A Bela e a Fera. Do perigo, o Wolverine. E do contraditório, o Divergente. Porque os divergentes, na história de Divergente, são pessoas que não se encaixam exatamente em um local só. Elas são mais de uma coisa. Então, o amarelo representa muito bem essa questão. E de marcas, a ReHap, que representa a alegria ali, o local que é todo amarelo, quando você vai no shopping, encontra essa loja, é tudo muito amarelo, é tudo muito alegre, porque é algo que tem que encantar as crianças e passar essa ideia de felicidade. Tem o Banco do Brasil, que representa ali a questão do dinheiro, e que mesmo sendo... Mesmo a cor amarelo ser a cor que tem a ver mais ligação ali com dinheiro, o amarelo não é tão utilizado assim por bancos. Então, é uma cor, o Banco do Brasil utilizar essa cor como sua cor principal, faz ela se destacar muito nessa área de bancos. Também tem a Nikon e o Snapchat, que tem ali o amarelo como o otimismo e a alegria de guardar memórias, de gravar momentos. E também a Ferrari, que tem a ver com a questão da riqueza, do dinheiro, e a National Geographic e o Post-it, que tem a ver com a questão da sabedoria, porque o Post-it você usa para estudar e a National Geographic vai passar ali informações, mais curiosidades, né, que para expandir o seu conhecimento. Temos também o verde, que é a mais do que uma cor. O verde é a quintessência da natureza. O verde é uma ideologia, um estilo de vida, uma consciência ambiental, amor à natureza, ao mesmo tempo a recusa a uma sociedade dominada pela tecnologia. O verde, ele não é bom nem é mau, ele fica ali entre os dois. É uma cor masculina e feminina ao mesmo tempo. Então, isso tem muito a ver ali também dela ficar no bem e no mal. E é a cor da primavera. O verde é a cor da inveja e do nojo. Para representar o nojo, que tem a ver com essa coisa da estranheza, do novo, do diferente, coloquei a nojinho, de divertidamente, e a inveja, tem a inveja na abertura de Sete Pecados, que é verde, que é representada basicamente pela cor verde, e o Plankton, porque ele é um personagem de Bob Esponja que sempre está ali querendo roubar a receita do hambúrguer de Siri. Então, ele tem muita inveja do outro restaurante
estar mais, ter mais público do que o dele. Então ele fica ali bolando planos para roubar essa receita. Então ele é um personagem muito invejoso. A verde é a cor do agradável e do úmido e do tranquilo, da tolerância dos vegetais, do natural, da vida e fertilidade, da imaturidade do jovem, do amor precoce, da esperança, que tem a ver ali também com a primavera, porque é um momento de florescer, um período em que as coisas se renovam. Então, é a esperança da mudança, do horripilante, demoníaco e não humano, da infidelidade, da liberdade, da credibilidade, segurança, da tranquilidade, do abrigo e do refrescante. De personagens, eu trouxe o Amizade, esse daqui, eu não gostei nenhuma. Amizade, que é uma facção de divergente e que representa a tranquilidade e abrigo também. É um local onde você se sente seguro. São pessoas, as pessoas que vão ali seriam pessoas que querem ajudar ao outro, mas de uma forma que as pessoas vão se sentir bem. E você não vai, posso dizer, e isso. E tem a ver com a tranquilidade com a abrigo. Do não humano, tem o Lanterna Verde, de Liga da Justiça, os Aliens, de Toy Story, o Shrek e o Mutano, de Jovens Titãs, que todos são não humanos, são alienígenas ou ogros. E o Cosmo, como a cor da imaturidade, porque comparado à Wanda, ele é muito infantil, ele é muito imaturo, ele é muito brincalhão. Também na questão do Yoda, de Star Wars, a cor da esperança, da tolerância e do não humano também, que ele é um personagem ele que tem muita tranquilidade, muita paciência, tá ali para ajudar, e ele não é humano. É a cor da esperança na questão da Tiana, porque ela vai ali atrás dos seus sonhos, então ela tem muita esperança de que vai dar certo, ela é de Princesa e o Sapo. E a cor da imaturidade e da inveja pro Grinch, que ele é um personagem muito invejoso e muito imaturo, que ele tá sempre pegando peça. E na questão das marcas, é, o Animal Planet, Guaraná, Unimed, Starbucks, eles representam a cor do natural. A Unimed ali por ser da saúde, então ele tem que passar essa ideia de natural. O Animal Planet porque tem a ver com a natureza. O Guaraná porque o Guaraná é um fruto natural. Starbucks ele passa essa ideia de ser mais leve. E o Subway, principalmente, quando você vai no fast food, assim, você vai na praça de alimentação, o Subway passa essa ideia de ser mais natural do que os outros fast foods, mesmo ele ainda sendo um fast food. E o Sprite, porque a cor principal ali é o verde e tem a ver com a refrescância. Ele tem muito isso nas propagandas que eles fazem, tem muito isso de ser uma bebida para o verão, que é refrescante, e de credibilidade e confiança, o Line e o WhatsApp, que são ambos aplicativos de conversa, de troca de mensagens, e para isso você precisa ter uma credibilidade ali, uma confiança em saber que tudo que você mandar ali vai ficar ali. Por fim, tem o preto, que é a cor do poder, da violência e da morte, a cor predileta dos designers e dos jovens, a cor da negação e da elegância. O preto é muitas vezes considerado uma não cor, por ser ausência de cor, é apreciado pelas pessoas mais apreciado pelas pessoas mais jovens do que as pessoas mais velhas. Isso tem muito a ver com a questão do luto e da morte, que não é muito agradável para as pessoas mais velhas, mas para os mais jovens é a cor da moda. Então, eles usam muito. É a cor do ruim e da elegância também. Aí aqui eu coloquei dois vilões, mais ou menos. O Darth Vader é vilão, ele se veste todo de preto, Star Wars. E o Venom, que é um anti-herói. Então, eles muitas vezes é visto como vilão, algumas vezes é visto como herói, mas ele
usa todo preto também, e coloquei a bonequinha de luxo representando a elegância. O preto é a cor do vácuo e do nada, da negação, do início e do fim, da sujeira, do azar, do conservadorismo, da individualidade, do viril, energético e sério, da anarquia, do poder, do apertado, desajeitado, da natureza e do pesado, dos fatos e objetivos e da ilegalidade. Aqui, dos personagens, o Patolino, ele representa o azar, o Pantera, porque eles sempre ali nas histórias dos Looney Tunes, ele passa por questões que são azaradas mesmo. Na questão do poder, tem o Pantera Negra, o Banguela de Como Treinar o Seu Dragão, o Batman, a Mulher Gato e o Zorro, e a Malévola também, que são personagens poderosos e grande parte desses também são misteriosos. A Malévola também tem essa questão, ela é uma vilã elegante também, então coloquei ela representando isso. E de marcas, grande parte dessas marcas aqui, elas são marcas de luxo, marcas mais caras, mostrando ali a questão da elegância do preto. E o Uber, ele está aqui porque quando você vai pedir um carro mais, você quer pegar um carro mais luxuoso, por exemplo, eu nunca fiz, você pede o Uber Black. E a questão também do cartão de crédito. O preto, quando, né, nos filmes, quando o cartão é preto, é o cartão que não tem limites. No caso do The New York Times, é um jornal que ele trabalha com fatos e objetivos, que também é uma característica do preto. E é uma cor muito utilizada pelas marcas como uma cor neutra para fundos mais claros. Então, por isso que muitas cores, muitas marcas, elas possuem a sua versão preta ali, mas são poucas aquelas que utilizam o preto como cor principal mesmo. Muitas marcas de tênis utilizam preto. Nike, Adidas, fica entre o preto e o branco. E eu não sei se eu falei muito rápido, mas E falar só um pouquinho aqui para fechar, a psicologia das cores, ela é muito importante, como eu disse antes, porque quando você lida com cores, você quer expressar alguma coisa para o seu público com cores, é muito importante você ter uma noção ali do que essa cor realmente vai causar nas pessoas. Não pode ser somente a sua impressão em relação àquela cor. Ou que aquela cor fica bonita daquela forma. É muito interessante você procurar o conceito daquela cor antes, você encontra isso em vários sites, para você poder entender se aquilo condiz com aquilo que você quer passar realmente com a sua marca, ou naquele seu produto, naquela sua postagem. Então, é muito importante ver isso. Eu recomendo o livro para quem tiver mais interesse nessa área mesmo, porque não é um livro barato e ele lendo muito, assim, de uma vez, ele acaba sendo muito cansativo, porque ele apresenta muitas informações e é bom ler com um certo tempo, um período de tempo. Ele vai contar muita história, a origem daquela cor, como era utilizada aquela cor antigamente, como ela é utilizada hoje em dia. Mas é um livro muito bom mesmo para quem for da área de design, de qualquer coisa que envolva as cores diretamente. E eu recomendo o livro muito para quem tiver esse interesse. E muito obrigada. Eu fiz correto, tipo, eu fui muito rápido, eu acho. Dava tempo ainda. Mas é isso, se alguém tiver alguma questão, pode perguntar aí.